Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Benítez, sou terapeuta floral, alquimista e oraculista. E estamos aqui hoje para mais uma tiragem coletiva. Vamos entender quais são as tendências para os próximos 3 meses? Vamos entender tudo, como que tá a sua vida, quais são os pontos de atenção, o que precisa aprender, o que você precisa enxergar. Para isso, eu vou pedir que vocês respirem fundo. Peçam para os seus mentores e guias uma orientação. E quando você se sentir pronto, eu vou pedir que você escolha entre uma dessas duas opções. A primeira opção é esta vassoura de bruxa aqui. E a segunda opção é esta, eu acho que é uma jaspe, tá? Se não for, vocês me corrijam aí. Até caiu a pedra, entendeu? Enfim, se não for, vocês me corrijam, tá? Vai com calma, se for necessário, pausa o vídeo. E vamos para você conectou com a primeira opção. Lembrando que esta é uma tiragem coletiva, então caso você queira uma consulta na sua energia, clica no link da descrição do vídeo, beleza? Outra coisa, é sempre necessário adaptar a situação de vocês, tá? Lembra que tendência não é sentença, combinado? Mas vamos de jornada do louco, vamos entender quais são as tendências para os próximos 90 dias. Sua essência. O eremita ou a eremita neste baralho. O que acontece aqui? Nos próximos 30 dias, ou pelo menos 90 dias, tá? A sua essência anda pedindo que você se recolha mais, que revisite seu passado, tá? Que você ressignifique todo o seu passado, tudo que você vivenciou até aqui. Você sabe que tá chegando o momento de você fazer uma escolha que vai ser muito importante para a sua vida. E que essa escolha, ela pode ser que mude os rumos de toda a sua história. Então, o que é pedido aqui? Se recolha, não tome nenhuma decisão precipitada. Utilize toda a sua sabedoria de vida. A sua essência, sua alma te pede, né? Calma, dá uma segurada, se recolhe. Não precisa fazer tudo correndo, tá bom? Ressignifica seu passado, ilumina o seu passado. Olhe para o seu passado com amor. Beleza? O que se inicia? A lua. De fato, o que acontece aqui? É como se você iniciasse mesmo um novo ciclo. Você sabe que este ciclo só depende de você. É como se você estivesse correndo atrás da sua vida, do tempo perdido, me parece aqui. É como se você quisesse se sentir mais livre. O que você não está enxergando? A Imperatriz. Você não enxerga, talvez, a pessoa que você se transformou. Você não está enxergando que você tem todo o poder e domínio sobre sua vida. E que você tem um forte poder de cocriação. Que você, onde você vai, você ilumina, só que você não se enxerga assim. É engraçado, né? Talvez você tenha medo de cair num novo ciclo de ilusão. Alguns aqui têm medo disso. Quais são os seus potenciais? O sacrificado.
Cara, vocês têm muito potencial aqui alguns é no trabalho, tá? É como se vocês soubessem que precisa de muito detalhe, que vocês precisam se dedicar a algumas colheitas, né? Que vocês precisam se dedicar para colher as coisas que vocês querem colher. E alguns de vocês enxergam que só existe esse caminho, mas você tem grandes potenciais aqui. Não se dedicar, de entender que assim, o trabalho de vocês, alguns podem não estar trabalhando no que gostam ainda, mas nos que trabalham com o que gostam, vocês percebem que tem algumas coisas que elas precisam ser feitas, que não adianta ficar procrastinando, e que este trabalho ele é sagrado para vocês, né? Quais são seus ideais? Onde você deve ter responsabilidade? Saiu o mundo. Olha, eu percebo aqui que vocês estão querendo finalizar, fechar um ciclo com chave de ouro. Aqui. É como se o mundo, a vida, a espiritualidade, tudo fizesse fluir para o sentido dos seus ideais estarem carregados de sucesso, vamos dizer assim. É como se você não se sentisse mais sozinho para alcançar seus objetivos, para encerrar um ciclo que talvez tenha sido de muita dor, né? Mas que agora está muito pertinho do fim. Como está seu estado de espírito? O julgamento. Você sente que de fato algumas questões que você vivenciou, elas são decorrentes das suas ações também, tá? É como se neste momento de finalização de ciclo, de interiorização, vocês acabassem percebendo que é preciso de uma certa humildade aqui, que é preciso uma entrega verdadeira do coração. E que, se não todos, uma grande maioria, muitos de vocês estão sendo abençoados pela espiritualidade, pelo universo, em decorrência dessa entrega, de seguir seu coração, sabe? Como estão seus relacionamentos? Como estarão seus relacionamentos nos próximos 3 meses? A temperança. Seus relacionamentos, eles... Pode parecer que alguns de vocês têm um relacionamento que é cheio de altos e baixos, tá? Isso leva vocês à reclusão, mas no fundo, vocês percebem que se vocês forem com calma, se vocês forem equilibrando a razão e a emoção, se vocês forem equilibrando, esperando, não agindo com muita sede ao pote, que este relacionamento de vocês pode trazer algum tipo de cura, tá? Para quem tá solteiro, talvez precise aqui curar as emoções, porque tomou uma lei do retorno e fica muito instável, relembrando talvez um amor do passado. Como você direciona a sua vida? Saiu a força. Muitos de vocês estão aprendendo a dominar seus instintos, aprendendo a dominar sua fé interior. Vocês estão percebendo que, tipo, quando vocês se acalmam a fera, olham para dentro, percebem
que para tudo de negativo que acontece na vida de vocês, pode ser um gatilho de um passado que muito provavelmente apagou em determinado momento o seu brilho, vocês conseguem ir à luta com mais força e com mais afinco, tá? Para conseguir alcançar os ideais. Lógico que tudo isso demanda uma cura muito grande, muito forte, um autocontrole intenso, sabe? Só que autocontrole intenso também presta atenção, porque um autocontrole intenso também pode levar você a criar barreiras, tá? Então eu vou pedir que para vocês olharem com amor as sensações negativas, sabe? Se vocês estão se jogando ou não no mundo ou nos seus projetos com a força que vocês carregam, tá? O que você precisa olhar ou o que você pode estar reprimindo neste momento? Deixa eu ver se eu mudo. Sim. O que você precisa olhar ou o que você está reprimindo neste momento? Os enamorados. Pode ser que vocês estejam reprimindo, evitando relacionamentos, evitando a entrega. Percebo que alguns têm um bom relacionamento aqui, mas que não se entregam completamente aos seus instintos, ao seu parceiro, à sua parceira, ao seu companheiro aqui. Vocês acham que alguns de vocês acham que precisa trabalhar mais essa questão. Alguns de vocês acham que precisam trabalhar mais a questão, talvez, da entrega, do saber se relacionar, da reciprocidade. Vocês também podem não estar vendo que vocês precisam tomar algum tipo de decisão, né? Podem estar evitando essa reclusão que a sua essência tanto pede. O que você deve iluminar? Qual questão essa pessoa que está me assistindo precisa iluminar, tarô? A justiça. Alguns de vocês precisam refletir sobre alguma situação que está vivenciando na vida de vocês e que vocês acham que foi injustiça, mas talvez não tenha sido, tá? Talvez seja simplesmente a lei do retorno, principalmente quando a gente fala em questão de relacionamentos aqui, tá? O que você precisa equilibrar? O sumo sacerdote. Talvez um pouquinho mais de espiritualidade, a fala, a entrega real me vem aqui. A autocura é colocar, você está colocando em prática de fato o que você acredita ou você só fala a respeito disso? Está pedindo maior equilíbrio na sua vida. Alguns se entregam demais à fé cega aqui, é preciso tomar cuidado com isso. Outros precisam praticar mais o que falam, tá? Qual é o ciclo que está se repetindo na sua vida? A estrela. Sabe que algumas situações, elas acontecem na sua vida. Talvez. Nossa, me veio muito vício no caos aqui, não porque a estrela não é uma carta ruim, veja. A estrela, ela é uma carta de entrega. Entrega à divindade, entrega à espiritualidade. É o desnudar da alma.
Mas como alguns aqui precisam sempre ficar equilibrando, porque ou falam de fazem de mais ou fazem de menos, no quesito espiritual mesmo, alguns ciclos acabam se repetindo. Para quê? Para que você de fato se entregue, para que você não lembre da espiritualidade só quando a coisa tá ruim, tá? O que você não está percebendo? O que você não está percebendo é que você precisa se desprender do passado. Precisa deixar ir o que é necessário ir, né? E que se você não se libertar de fato, essas coisas, o seu novo ciclo, tão sonhado ciclo, ele não começa, tá? O que você precisa curar? O seu brilho. Você precisa curar o seu brilho que eventualmente você deixou apagar, tá? A crença em si mesmo, a crença nos seus potenciais, beleza? Qual o seu maior medo? Deixa eu abrir aqui assim. Você tem medo de perder de novo, né? Você tem medo de ser julgado por ser quem você é. Você tem medo de relacionamentos que acabarem. Você tem medo de perdas, você tem medo de rupturas. Você tem medo de criar estruturas numa base que não seja sólida de novo, né? Como você se vê? Você se vê como livre em essência. Veja, você já participou, já fez tanta coisa nessa vida. E você sabe que o que você leva no coração. E você se vê como uma pessoa liberta, uma pessoa livre, uma pessoa que não tem medo do julgamento dos outros aqui. E como você é de verdade na real? Você é uma pessoa impulsiva, você é uma pessoa que está pronto para batalha, você é uma pessoa que faz e que acontece, e que segue a contento os seus ideais, que segue firme no seu propósito. Sua intuição nesse mês, ou pelo menos nos próximos 30 dias, como estará a intuição da pessoa que se conectou com a opção de número 1, tarô? A sua intuição, ela vai estar se comunicando com você de forma muito firme. Ela vai vir como uma chapuletada do universo, na verdade, sabe? É como se a espiritualidade estivesse de fato te guiando. E assim, é preciso ser firme, é preciso ouvir esta voz, é preciso seguir, não cegamente, mas assim, dentro do que vai do teu coração. Se aquela voz, se aquela intuição que vem não te parecer certa, pode botar limite aí, tá? Pode botar limite, que pode ser ego, pode ser irmãozinho desencarnado, pode ser qualquer outra coisa. Mas presta bem atenção, porque ela é como se sua intuição te guiasse ao controle da sua vida. Então é preciso dar ouvidos a ela, tá? Como está a sua vitalidade? Você está querendo descansar, você está querendo paz, você não quer contatinho, você não quer sair, você quer ficar na sua, você quer trabalhar o equilíbrio interno,
você quer se conectar mais com você mesmo. Então, toda a sua vitalidade neste mês vai estar muito mais voltada para si do que para os outros, tá? O que te acontece rápido? Uma virada aí, saiu a roda da fortuna. O que acontece aqui? Alguma mudança vai acontecer. Pode ser no quesito trabalho, pode ser no quesito emocional, tá? Se você de alguma forma foi injustiçado em algum momento na sua vida, pode ser que a roda vire. Sabe quando os humilhados são exaltados? É mais ou menos isso aqui. Procura não entrar no caos, tá? Procura construir o seu futuro, sabe? Quando aparece a roda da fortuna, além de ciclos, eu gosto de falar que a gente comanda a nossa colheita, né? Então, alguma colheita vem. Se você foi justo, se você foi honesto, sua colheita vai ser boa. Caso contrário, existe uma pequena lei do retorno e aí é preciso olhar melhor para isso, tá? O que precisa ficar para trás? As ilusões que você se coloca, tá? Alguma ilusão que você autoimpôs a si mesmo, tá? Cuidado com joguinhos manipulativos também. E não no sentido de vou manipular aquela pessoa para me dar bem, não vejo isso, mas pode ser que sim, tá? Temos um público variado. Mas o que eu sinto mais é assim, fofocas, ilusões autoimpostas, pessoas que te falam alguma coisa em que você fica com aquilo como pulga atrás da orelha, sendo que na verdade não tem nada a ver, tá? Criar toda uma sequência paranoica porque viu alguém falando isso ou sentiu alguma cara feia, sendo que a pessoa pode estar só de mau humor, gente, acontece, tá? O mundo não é... Seu umbigo não é o centro das atenções, assim como eu falo pra mim mesma isso. Então, tô sendo bem sincera aqui com vocês. Espero que vocês entendam isso de uma maneira amorosa, numa fala em que não é pra atacá-los, mas é que é preciso observar que às vezes, sabe quando o nosso amigo fala que viu alguma coisa, aí o fulano te deu um bom dia torto, aí você já cria toda uma teoria da conspiração na sua cabeça? É mais ou menos isso. Então, cuidado com isso, cuidado com as ilusões autoimpostas aqui. O que você deve superar ou finalizar, né? A procrastinação, talvez, aqui, tá? Saiu a bruxa. Para de achar que você é um mero aprendiz. Você já aprendeu muito, você tem todas as ferramentas para fazer tudo que você gostaria de fazer. Então, assim, para de procrastinar. Precisa de fato parar de procrastinar, parar de não se sentir capaz, de achar que tem muito que aprender. Sabe aquela pessoa que começa um curso, mas nunca finaliza? Porque não acha que tá pronto? Você tá pronto. Supera essa insegurança, beleza? Deixa eu ver o que mais consigo enxergar aqui. É ilusório achar que você ainda tem que aprender, tem que aprender, tem que aprender, tem que aprender. Vai lá e faz, você já sabe fazer. Caso aconteça alguma situação inesperada, antes de agir na impulsividade, para e respira fundo, tá? Sua intuição vai estar afiadíssima esse mês, ou os próximos 90 dias. Ouça. Nossa, alguns de vocês podem subir de nível em algum tipo de relação. E quem tá em algum tipo de relacionamento, quem não tá vai encontrar alguém, tá? É possível que encontre alguém, mas quem já está, percebe que encontrou o companheiro de vida.
não se apegue tanto aos detalhes nos próximos 90 dias, tá? Dá uma segurada no coração, no seu detalhismo, no seu perfeccionismo aqui. É preciso agir também. Nossa, de fato, vocês estão vivenciando um novo ciclo. Vamos superar tudo que precisa ser superado para seguir para o novo ciclo, gente, por favor? Ou vocês vivenciaram uma situação em que vocês foram muito julgados e vilipendiados, vamos dizer assim. Ou vocês vivenciaram, ou estão vivenciando, ou podem vir a vivenciar. Podem, porque tendência não é sentença, tá? Presta atenção em quais pessoas você está confiando. É através da cura. Alguns precisam tomar floral aqui, me veio isso. Ou procurar algum tipo de terapia, algum tipo de tratamento para poder recuperar seu brilho. Mas este já é um processo de cura em que vocês ou começaram a trabalhar ou estão prestes a começar a trabalhar. Alguns deixam de vivenciar o que querem, as maravilhas da vida, por se negarem a ainda se libertar de um passado. Para quem não está sabendo escolher, pede para a espiritualidade algum tipo de sinal. Me parece que quem está num relacionamento pode não estar enxergando que este relacionamento é tudo que você pediu a Deus. A espiritualidade traz toda a justiça divina de que tanto você queria que acontecesse, sabe? É como se você fosse exaltado nos próximos 90 dias. Como se toda aquela dor que você vivenciou numa entrega, toda a injustiça que você sofreu, ela fosse de fato banida, que a espiritualidade, ela tá fazendo justiça aqui. Era isso, meus amores. Vou tomar um gole d'água. E vamos lá, para você que se conectou com a segunda opção. Respira fundo. Pede para os seus mentores e guias uma orientação. Vamos entender como serão seus próximos 90 dias na jornada do louco aqui. Bom, vamos lá. Sua essência. Está totalmente entregue à espiritualidade, você confia nas forças do universo. É como se você estivesse vivenciando, ou pelo menos a sua alma anseia isso, ou ela pede, né, um renascimento após tanta dor. O que se inicia? Um período de muito brilho, um período em que você aprende a dominar a si mesmo, a si mesma. Um período em que vocês percebem o potencial e o poder real que vocês têm. O que você precisa transformar? Alguns de vocês aqui precisam transformar, primeiro, a impetuosidade, tá? Às vezes vocês vão com muita, seja o pote, talvez, com muita garra. Isso não é errado, tá? Mas talvez a forma com que vocês lidam com isso. Outros de vocês precisam entender
por que é que vocês estão se segurando tanto, tá? Lógico que não precisa sair gritando aos quatro ventos, brigando com todo mundo, mas talvez seja necessário olhar com carinho para a emoção que você está reprimindo. Quais são os seus potenciais? Você tem um potencial gigantesco de cura, de equilibrar as coisas. Vocês têm um potencial de criar coisas extremamente equilibradas, bonitas. Vocês têm um potencial muito grande de sabe, ser mediadora aqui? É isso. Como estão seus ideais? Você sabe que você precisa transformar coisas. E você pode ser que esteja num caminho certo para isso, tá? Utilizando toda essa sabedoria com muito equilíbrio, mas transformando as coisas que estão dentro de você. Como está seu estado de espírito? Cortando tudo que precisa ser cortado, né? Vocês já se deram conta de que coisas precisam finalizar e vocês precisam deixar coisas para trás. Como você direciona a sua vida? Você se relaciona muito bem com os outros. Você acha ou você acredita pelo menos que a base de tudo é um bom relacionamento, é a reciprocidade, é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Alguns aqui precisam escolher alguma coisa. Só que você está reprimindo. Talvez a sua mediunidade, a sua espiritualidade. Alguns de vocês são médiums ostensivos aqui, mas que de fato vocês não querem se entregar a uma determinada religião, a alguma determinada crença. Vocês sabem que vocês precisam, de repente, estudar mais a respeito de algumas questões, tá? Sobre o que você deve refletir, sobre o julgamento, sobre como você se julga e como você julga os outros. Sabe quando a gente aponta um dedo e 3 se voltam para nós? Será que você não precisa olhar melhor para isso? Sua vitalidade. Cara, você vai estar com a corda toda nos próximos 90 dias. Seu brilho vai estar maravilhoso. Tudo que você toca vira ouro. É como se você recuperasse o seu brilho, recuperasse o seu ânimo. O que vai te surpreender? Um novo ciclo. O que vem para te surpreender é um novo ciclo. E caso você dê ouvidos à sua intuição, como ela te direciona para que você de fato inicie o que precisa iniciar, tá? Sobre o que você deve refletir. Se de fato você está erguendo as suas... Se de fato você está sendo injustiçado, se de fato você está construindo as questões em cima do seu ego ou em cima da sua essência, tá? E o que você deve aprender, o que você veio para superar? Você vai aprender que a união faz a força, ou você precisa aprender que uma andorinha só não faz verão, que a gente precisa pedir ajuda quando a gente precisa de ajuda, que você não tá sozinho ou sozinha, e que é momento de superar algumas coisas, de fato finalizar alguns ciclos, que você já vem finalizando pelo que a gente entendeu aqui, mas que é para você acreditar e confiar mais, tá?
Vamos ver o que mais eu enxergo aqui. Finaliza logo um ciclo de dor para quem carrega um ciclo de dor aí. Confia mais na sua intuição e nos sinais que a espiritualidade te manda. Vocês vão estar com a corda toda esse mês também, ou pelo menos os próximos 90 dias. Eu sei que vocês já estão redescobrindo o potencial de vocês e tudo mais, mas não deixa que algumas coisas te travem. É seu isso, é sua essência, é você, quem você é. Essa pessoa empoderada com esse brilho todo, que às vezes não confia em você mesmo, mas confia, tá? Você tem gigantescos potenciais esse mês, pelo menos nos próximos 30 dias, tá? Não entendo por que vocês se seguram tanto em algumas questões. É pedido que vocês vão à luta. É a vida de vocês. São os seus sonhos. São os seus projetos. Alguns de vocês estão curando ou precisam curar um amor do passado, tá? Ele pode ter sido abusivo ou não. Alguns de vocês também precisam curar essa mania de querer controlar tudo e todos. Perceba que não tem uma poção mágica pra gente se transformar. A poção mágica é o autoconhecimento aqui. Por mais que vocês estejam vivendo um momento de renascimento, vamos dizer assim, vocês precisam deixar o passado para trás. Ele já deu o que tinha que dar. Você tem todo o potencial para recomeçar aqui, tá? Alguns tomem cuidado com fofoca e manipulação, joguinhos no relacionamento. Quem tiver um relacionamento, isso pode também valer para amizades, tá? A cura e o curador estão dentro de nós. É pedido que vocês se centrem mais. Para de ficar se chicoteando aí, tá? Vocês se julgam, vocês se cobram demais. Momento que você se entregar para sua essência de fato, seguir o seu caminho, o universo vai entender que você se sente merecedor. E a partir daí, vai te abrir cada vez mais os caminhos. É isso, meus amores. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um beijo. E é nóis.